Olá, povo abençoado de Deus, graça e paz, que o Senhor Jesus Cristo esteja com cada um nessa tarde maravilhosa, que Deus venha te abençoar. Hoje, irmão, eu quero abordar aqui um assunto, desvendando algumas curiosidades bíblicas, a qual eu vi dois senhor conversando, e aqui dali me despertou algo curioso para que eu viesse buscar dentro da Bíblia para ver se existia. E a pergunta é que ele estava falando e veio até concordar comigo, e eu fiquei um pouco assim meio em dúvida e fiquei neutro nessa situação. A pergunta, eles conversando e ele falando, e veio concordar comigo, e eu fiquei quieto. Eu falei, vou examinar as escrituras para ver se é verídico tudo a qual ele estava falando. E eles conversando ali, já dois senhores de idade, e eu desde criancinha, que eu já sou acostumado a ouvir essas palavras, mas nunca procurei a saber na Bíblia. E a pergunta é essa, eu marquei aqui para mim não esquecer. Estou aqui com a Bíblia Sagrada na minha mão, para nós desvendar esse mistério. A pergunta a qual eles conversando e eles ali falando, aí um falou mesmo assim, é porque está escrito na Bíblia que Deus fala que Deus ele escreve certo por linhas tortas. Deus ele escreve certo por linhas tortas. Ele comentou comigo, não é verdade, irmão? Deus ele não escreve certo por linha torta? Aí eu falei, irmão, eu não sei não, eu nunca vi isso na Bíblia Sagrada não. Mas eu vou procurar a saber para ver se isso é verdade mesmo. E eu começando a estudar aqui na Bíblia, procurando a saber essa resposta, olha o que o salmista ele vai dizer no Salmos 18 e no verso 30, vai dizer assim, ó: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. O caminho de Deus é perfeito, nós já vamos entender por aqui. Que o salmista ele vai falar que o caminho de Deus é perfeito. Se o caminho de Deus é perfeito, eu acredito que ele não ia escrever, né? Ele não ia escrever o certo em coisa torta, em coisa desconcertada. Se o caminho de Deus é perfeito, se Deus é perfeito, ele tem que escrever na linha perfeita, na linha reta. O salmista ele também vai narrar aqui no Salmos 19, no verso 7, que ele vai dizer assim, ó: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Mas a pergunta é, será que é verdade que Deus ele escreve certo por linhas tortas? Irmão, a resposta é essa. Não existe isso na Bíblia. Deus ele não falou isso na Bíblia por boca de profeta, por boca de apóstolo, até mesmo por Jesus Cristo, até mesmo pelos pais da igreja. Deus ele não falou isso. Isso é um mito, irmão. Isso é uma história. Quando você vê uma pessoa falando isso, pode desacreditar que isso não está na Bíblia. Deus ele não falou isso não. Que Deus ele escreve Deus ele escreve certo em linhas tortas. Ou seja, Deus ele escreve certo por linhas tortas. Isso não existe. Isso é mito. Isso é mais uma história de pessoas que diz o que a Bíblia não diz. Você entendeu? Se você tinha essa curiosidade e achava que isso estava escrito na Bíblia, não está escrito na Bíblia. Isso é mais uma história de carochinha. Fica com Deus, um abraço, louvado seja Deus. Se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, dá o seu like, dá o seu joinha e nos ajuda para que nós tá sempre desvendando algumas curiosidades bíblicas. O que os homens diz, o que as pessoas diz, mas a Bíblia não diz. Fica com Deus, um abraço e pode ficar consciente, pode ler de Gênesis a Apocalipse que não vai ter essa palavra na Bíblia, que Deus ele escreve certo por linha torta. Deus ele escreve certo por linha certa, porque os caminhos de Deus é reto e é perfeito. Imagine, irmão, se você pegar uma madeira e levar para uma serraria, aqueles cara que trabalha
eu não lembro o nome, acho que é marceneiro, não sei. Eles começam a planar de um lado, vai planeando de outro, e logo, logo essa madeira fica certa. Jesus Cristo, ele pega um homem todo torto, não importa o que você fez, o que você praticou. Ele trabalha, ele conserta, e você vai ser uma nova criatura na presença do Senhor. Entendendo que para Deus nada é impossível. Mas essa pergunta, essa questão, que Deus escreve certo por linha torta, isso é mito, não está na Bíblia. Quando você vê alguma pessoa dizendo, ah, mas Deus, você fala assim, onde é que está escrito que Deus ele não falou isso? Porque o salmista ele vai dizer no Salmos 18, no verso 30, o caminho de Deus é perfeito. O salmista também ele vai dizer aqui em Salmos 19, no verso 7, a lei do Senhor é perfeita. Amém? Fica com Deus, se inscreve no canal, dá o seu joia e que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te proteja. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos falar aquilo que a Bíblia fala, não o que os outros falam. Amém? Fica com Deus, um abraço em nome de Jesus.